Ontem foi o Dia Mundial de Conscientização da Artrite Reumatoide. Vale a pena a gente falar sobre isso aqui no TJ também, porque muita gente sente dores nas articulações e nem imagina que pode ser algo mais sério. Essa doença, inclusive, ela atinge cerca de 2 milhões de brasileiros e é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o nosso repórter Leandro Oliveira, que tem mais informações. Oi, Leandro, boa tarde para você, bem-vindo ao TJ, boa semana. Oi, Rayane. Boa tarde para você, também ao Eduardo, a todos que nos acompanham no TJ Aparecida de hoje. Uma excelente semana para todo mundo. Como você disse, mais de 2 milhões de brasileiros têm artrite reumatoide. Nos casos mais graves, inclusive, essas pessoas podem ter dificuldade de mobilidade nas articulações de braços, pernas, em relação a essa doença. Sobre esse assunto, eu converso com o José Roberto Miranda, que fala conosco. Primeiramente, nos explica, então, o que seria a artrite reumatoide. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória que acomete as articulações, mais comumente em mulheres do que em homens, pelo ponto de vista da epidemiologia, né? E também pode ter outros acometimentos associados, como o acometimento pulmonar e algumas vezes alterações oftalmológicas. Mas primariamente, o maior das manifestações é o acometimento articular. Tem uma faixa etária em que ela é mais predominante, tanto em relação aos homens como também às mulheres? A faixa etária de 40 a 50 anos, né? É o período predominante. Quais são os primeiros sinais dessa doença? Geralmente são uma artrite de pequenas articulações ou grandes articulações, como mãos. Lembrando que a mão tem várias partes, então tem que ser simétrica, maior do que 6 semanas, associado a uma rigidez matinal, ou seja, quando você acorda, a dificuldade de abrir e fechar algumas articulações. O que pode provocar a artrite reumatoide? Como é uma doença autoimune, processos infecciosos, como virais, podem desencadear um estresse no organismo, levando à artrite reumatoide. Dá um exemplo para a gente. A gente tem alguns vírus que são comumente associados a resfriado, como Epstein-Barr, mononucleose, algum trauma grande, específico, pós um acidente, ou um trauma emocional pode desencadear um quadro de artrite reumatoide. Lembrando que a artrite reumatoide é uma doença autoimune, então o seu organismo começa a fabricar uma doença contra o seu próprio corpo. O senhor acabou citando já para a gente o número maior de mulheres com artrite reumatoide. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologistas, é o dobro de mulheres em relação ao número de homens. O porquê dessa predominância? Olha, seriamente a gente não tem uma resposta a isso, mas deve ter acometimento à parte hormonal das mulheres, e isso deve levar a uma predileção da doença. Em relação aos tratamentos para quem tem esse tipo de doença, quais são eles? Hoje a gente tem os tratamentos que são as medicações orais, que são os DMARDs, que são drogas modificadoras da doença reumatológica, que 80% dos pacientes têm uma boa evolução. Quando o paciente não tem uma evolução boa, ou seja, que a gente diz que é refratário ao tratamento, a gente tem as medicações imunobiológicas, que são medicações ou endovenosas, ou subcutâneas, ou alguns orais que são imunobiológicos. Tem algum meio de se prevenir também? Olha, a prevenção, eu sempre digo o seguinte, não tem como você prevenir uma doença autoimune ou inflamatória, mas você tem como atenuar os efeitos da doença no longo prazo a partir dos primeiros sinais e sintomas, que são artrite nas mãos, cotovelo, mão, ou seja, pequenas ou grandes articulações de caráter simétrico associado a uma rigidez. Então, quando você demora muito, ou como costuma falar, fica cozinhando o galo, ou seja, demorando muito para procurar ajuda, tomando anti-inflamatórios por conta própria, que é inapropriado. Então, isso vai demorar e vai te dar um pior prognóstico de doença. Obrigado ao senhor pela sua entrevista, pelas dicas também. Então, fica esse recado final. Se você sentiu algum movimento dificultoso nas articulações, dores também, inchaços, procure, então, um reumatologista e faça essa consulta. Eduardo, Rayane, volto com vocês. Boa semana e até mais.
Para você também, muito obrigado Obrigada. pela presença aqui. Muito tarde. importante essa dica do médico, né? A gente tem que evitar a automedicação, não ficar tomando remédio um em cima do outro, procurar especialista para resolver de uma vez, né? Sim.